Olá, turma! Primeira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Professor Capecione aqui, aula de física, aula de hoje, correção dos exercícios números 15 ao 21 da página 39 do nosso livro didático, beleza? Vamos lá. Na aula de hoje, nessa videoaula, nós faremos estes exercícios para melhor entendimento sobre o assunto velocidade média. Vamos ler o enunciado. Eu pedi que vocês não fizessem a cópia dos exercícios, uma vez que vocês têm o livro. Então, para acompanhar o enunciado e acompanhar a aula, dá uma pausadinha na aula aí, pega o livro didático de vocês, de física, vá na página 39 e acompanhe comigo o enunciado. Como eu sempre falo, a princípio, assistindo, não copie nada no momento, preste muita atenção nas discussões e depois você vai voltando à aula e fazendo as devidas correções, beleza? Ao final, lembrando de copiar todas as correções, mesmo você que tenha acertado, você tem que tirar a foto de todas as páginas do seu livro, do seu caderno, para que e me envie no grupo de física, para que eu avalie a sua participação na aula de hoje. Lembrando, todo o cálculo desenvolvido tem que estar no caderno, beleza? Bora lá? Questão número 15, da página 39. Lemos o enunciado. Um carro em movimento em uma estrada passa pelo marco quilométrico 218 às 10 horas e 15 minutos e pelo marco 236 às 10 horas e 30. Determine a velocidade escalar média em quilômetros por hora no decorrer deste trecho. Galera, física e principalmente mecânica, vamos desenhar para que a gente entenda. Vocês já ouviram aquele ditado? Quer que eu desenhe? Realmente isso aqui vale na física. O desenho é muito importante. Imaginemos que aqui seja uma rodovia. Aqui nós temos uma plaquinha na rodovia que ela está marcando a posição quilômetro 218. E o objeto, ele passa aqui, o corpo, o carro. Aí eu vou desenhar o corpo como ponto material. Ele passa a um tempo inicial, T0, de 10 horas e 15 minutos. Ele segue viagem sem parar. Aqui temos outra placa registrando o quilômetro 236. E ele passa aqui a um tempo final de 10 horas e 30 minutos. A pergunta é, neste trecho, qual foi a velocidade escalar média deste corpo? Vamos lá. Lembrando, o que é velocidade média? Matematicamente, é a variação do espaço pelo tempo. Temos a variação do espaço? Tenho. Ele estava na posição 218 e vai para a posição 236. Quantos quilômetros ele andou? Posição final menos a posição inicial, que foi de 218. Dividido o tempo, veja bem, ele passa no quilômetro inicial às 10 horas e 15 minutos e no tempo, na posição final, às 10 horas e 30 minutos. Quanto tempo demorou para ele percorrer esta localidade? 15 minutos. Galera, resolvo nesse sentido? Sim ou não? Não, professor. Opa, mas por que não? Porque este valor, esses dois valores da posição, estão em quilômetro e esse tempo está em minutos. Porque de 10 horas e 15 minutos para 10 horas e 30 minutos, passaram-se 15 minutos. E a velocidade média que o exercício quer, ele nos pede em quê? Em quilômetros por hora, não é isso? No decorrer desse trecho, qual a velocidade em quilômetros por hora? Tá bom. O que nós vamos fazer? Ou a gente transforma tudo, o quilômetro para metros por segundo, para metro, e o tempo para segundos, para a gente achar metros por segundo, e depois faz a conversão. Ou eu posso transformar 15 minutos em hora, porque o quilômetro ele já está na unidade certa. Então é mais conveniente nós fazermos esse segundo método que eu falei para vocês. Tá? Nós vamos transformar 15 minutos em horas, tá? 15 minutos em hora, para depois eu utilizar aqui
como cálculo da variação do tempo. Então eu vou apagar aqui, mas temos que ser bem criteriosos quando a gente faz uma análise, porque nem todo número ele pode ser representado na equação da forma que o exercício nos deu, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, vou dividir o cálculo do exercício em algumas partes. Conversão de 15 minutos para hora. Lembrando, se você fez de outro jeito, calma, não apaga, tá bom? 1 hora, gente, tem quantos minutos? 60 minutos. 15 minutos. Esse número 15, eu ponho embaixo do 1 ou embaixo do 60? Embaixo do 60, porque está medido em minutos. Nós vamos ter o ΔT, que eu tenho aqui, o ΔT é a variação do tempo em horas. 60 vezes ΔT dá 60 vezes ΔT igual a 15. Tá bom? Temos que o intervalo de tempo é 15, o 60 multiplica, passa dividindo. Portanto, a variação do tempo, eu vou usar a calculadora só para o vídeo não ficar tão longo. 15 dividido por 60, 0,25. 0,25 hora. Beleza. Agora, nós vamos ao segundo e último cálculo, que é o cálculo da velocidade média. Que agora está tranquilo. Velocidade média é a variação do espaço pelo tempo. O deslocamento é igual eu falei para vocês. Como está em quilômetro e o exercício pediu em quilômetro por hora, está tudo bem. 218 até 236, ele andou 236 menos 218. Estou colocando passo a passo para não precisar fazer direto, tá? Qual foi o intervalo de tempo? Nós já vimos que ele percorreu isso em 15 minutos. Mas 15 minutos equivale a 0,25. Logo, velocidade média será 236 menos 218, dá 18. 18 dividido por 0,25. Veja, pessoal, esse 18 já está em quilômetro. Vamos colocar a unidade aqui para a gente saber o que vai sair. E esse 0,25 já está em hora. O resultado que eu descobri já é o que o exercício fez a gente. Tá bom? Então eu vou fazer a divisão aqui. 18 dividido por 0,25, nós temos uma velocidade média de 72 km por hora. O que significa dizer que o móvel ele tem uma velocidade de 72 km por hora? Que ele andando a uma média constante, em 1 hora ele vai percorrer 72 km. Então, por exemplo, se nós temos duas cidades que a distância entre elas é exatamente 72 km, se ele percorrer nessa velocidade, quanto tempo ele vai demorar na viagem? 1 hora, tá certo? E assim a gente vai fazendo sucessivamente. Espero que você tenha acertado. Quem não acertou, não copie agora. No momento certo, vocês vão copiar. Questão 16, uma questão do Enem. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Tudo bem? Então nós temos dois trechos que o móvel terá que passar. Vamos analisar aqui, vamos fazer a relação. O primeiro trecho, o que eu tenho de informações? Galera, tirar os dados é muito importante. Muitas vezes o aluno ele já quer resolver um exercício, um problema de exatas, já aplicando direto na fórmula,
sem fazer aqui análise, como nós fizemos na questão número 15. Veja, eu fiz o desenho, analisei a situação, aqui nós também faremos o mesmo, tá? Então veja bem, o trajeto no primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, e a distância que o móvel terá que percorrer, o deslocamento que ele terá que percorrer, é de 80 km. No trecho 2, o segundo trecho, veja bem, a velocidade média é de 120 km por hora, e a distância, o tamanho, o comprimento desse trajeto é de 60 km. A pergunta é, o móvel percorrendo esses dois trechos, qual vai ser o tempo de percurso? Gente, isso aqui não tem nem conta, tá bom? De tão fácil, eu vou fazer aqui com o pincel vermelho, só para destacar, mas no caderno você vai fazer tudo a lápis, tá? Então veja bem, qual vai ser o intervalo de tempo no primeiro trecho? É o que eu falei para vocês no exercício anterior. Se eu estou trabalhando que o móvel está dotado de uma velocidade de 72 km por hora, em uma hora ele percorre 72 km. Agora pensa comigo. Se a velocidade máxima permitida do primeiro trecho é de 80 km por hora, e se o espaço que o carro tem que percorrer é de 80 km, quanto tempo ele vai gastar nesse percurso? Uma hora. Ué, professor, por quê? Olha aqui, a velocidade. A velocidade não é 80 km em uma hora? Então, se ele tem que percorrer 80 km, quanto tempo ele gasta? Uma hora. Beleza? Resolvi o primeiro trecho. Agora vamos para o trecho 2. Então, delta T2, estou chamando aqui. A variação do tempo no segundo trecho. Muito bem. Vamos lá. Pensa comigo. Qual é a velocidade média neste trecho? 120 km por hora. Ou seja, se o carro ele viajar durante uma hora nesta velocidade, ele vai percorrer uma distância de 120 km. Só que quanto que ele tem que percorrer nesse trecho? O móvel ele vai percorrer 60 km. Então, quanto tempo ele vai gastar para percorrer 60 km nesta velocidade? Meia hora, 30 minutos. Por quê? Porque uma hora ele percorre 60 km, 120 km. 60 km é metade de 120. Então, o tempo que ele vai gastar para percorrer 60 km é a metade de uma hora. Logo, 30 minutos, que nós estamos trabalhando em hora, como que eu represento 30 minutos em hora? 0,5 horas. Ok? 0,5 horas significam 30 minutos. Beleza. Logo, nós teremos aqui ΔT, vamos colocar total. Pessoal, muito fácil essa questão. Ele vai gastar uma hora para percorrer o primeiro trecho, e ele vai gastar meia hora para percorrer o segundo trecho. Qual é o tempo total em horas? 1,5 hora. Esse é o tempo total que o móvel precisa gastar para percorrer estes dois trechos, respeitando o quê? O limite de velocidade. Nós temos letra C como a resposta correta desta questão. Ok? Muito bom. Se porventura em algum dos exercícios você ficou com dúvida, me chama no privado para a gente conversar. Não deixe que essa dúvida permeie. Tá bom? Questão número 17. Em terreno montanhoso, um ciclista tenta manter a velocidade escalar média de subida VS a 6 km por hora na subida e de velocidade de descida VDS de 24 km por hora na descida. Sabendo que o percurso de subida e o de descida têm a mesma velocidade, tem a mesma extensão, desculpa, e que após a subida o retorno é imediato, determine a velocidade média do ciclista em todo o percurso, considerando que as trajetórias de subida e descida sejam distintas. Na prática, o que o exercício está dizendo? Vamos imaginar o que está acontecendo. Nós temos aqui um morro,
aí ele fala é um terreno montanhoso, tá? Então, o camarada está subindo, está subindo, está subindo. Obviamente que o meu desenho aqui está extremamente exagerado. Um ciclista ele não consegue subir nesse terreno tão íngreme, né? Tão elevado. Ele é menos elevado, ele é mais extensivo em relação ao horizontal. Mas vamos pensar que é aquela situação. A velocidade de subida, gente, obviamente, ela tem que ser menor que a de descida, porque a descida o camarada vai embalado. E sim, ela é. A velocidade de subida, ó, velocidade de subida é de 6 km por hora. E a velocidade de descida, ó, quando ele pega a descida e embala, a velocidade de descida é de 24 km por hora. A pergunta é, qual vai ser a velocidade média total de todo este percurso? Bom, aqui nós não aprendemos ainda, mas é uma fórmula bem tranquila que eu vou passar para vocês, que é quando nós estamos trabalhando duas velocidades e eu quero a velocidade média, tá? E qual é essa fórmula, professor? É essa aqui, ó. Deixa eu só trocar de pincel. Nós temos que a velocidade média total é 2 vezes a velocidade de subida vezes a velocidade de descida dividido pelo somatório dessas duas velocidades. Nesta lista nós vamos ter outro exercício que ele vai te dar duas velocidades e vai pedir a velocidade média de todo o trajeto. É uma equaçãozinha bem simples para memorizar. 2 vezes a multiplicação das duas velocidades dividido pela soma dessas duas velocidades. É um método bem tranquilo, um método bem simples. Aqui nós não estaremos observando como que foi deduzida essa equação. A gente não precisa se preocupar com essas coisas, é só utilizar aqui o sistema, tá? Então nós temos que a velocidade média total, fazendo a substituição, será 2 vezes a velocidade de subida 6 vezes a velocidade de descida 24 dividido por 6 mais 24. Temos que a velocidade média total é de 2 vezes 6, 12. 12 vezes 24, 288. 288 dividido por 30. Porque 6 mais 24 é igual a 30. E 288 dividido por 30, nós temos uma velocidade média total de 9,6 km por hora. Aqui a questão ela não nos pediu a velocidade em metros por segundo, então nós não precisamos nos preocupar nesse sentido, tá bom? Tá aí, pessoal, na lousa os exercícios 15, 16 e 17. Bora para a próxima. Aí surge a pergunta, professor, tem que fazer os desenhos em cada questão da situação? É bom você fazer o desenho que você já vai praticando a habilidade de desenhar, para quando você estiver fazendo um exercício de vestibular e cair um sisteminha, cair um problema, você consegue desenhar para desenvolver o seu raciocínio, saber o que você tem que fazer, tá? Faça a cópia, fica bem tranquilo. Vamos lá, questão número 18, questão do vestibular da Universidade Federal de Pernambuco. Diz assim o enunciado: um caminhão se desloca com velocidade constante de 144 km por hora. Supondo que o motorista cochile durante 1 segundo, qual o espaço em metros percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo se ele não colidir com algum obstáculo? Galera, aqui eu quero chamar a atenção o seguinte. Nós temos que ter a habilidade de contextualizar, de pegar um problema do nosso conteúdo, da nossa disciplina, e trazer para o dia a dia. Imaginemos que uma pessoa está na rodovia. Por que em questão de segundos é provocado um acidente? Nós vamos observar em 1 segundo qual vai ser o deslocamento, quanto esse caminhão vai andar. Então a gente vai estudar este exercício e observar ele na prática. Nossa, realmente, o que é 1 segundo para o nosso dia a dia? 1 segundo não é nada. Só de eu ler este enunciado, eu vou gastar aí vários segundos. Beleza, isso para a nossa vida cotidiana. Mas, em alguns casos, 1 segundo pode definir o curso de uma vida. Foi filosófico, certo? Então, realmente, isso aqui a gente vai
analisar e ver, nossa, realmente é uma coisa bem séria essa situação de tempo. Tempo é relativo, ok? Então vamos lá. O que nós temos? Que a velocidade média dele era de 144 km por hora. Obviamente, eu disse que desenho é bom desenhar, mas tem situações que não precisa. Esse caso não precisa, tá? Então, ele, em 144 km por hora é a sua velocidade, ele vai andar durante 1 segundo. A pergunta é, qual vai ser o deslocamento do móvel? Ok? Pessoal, aí o que nós vamos ter que fazer? Poxa, professor, quilômetros por hora é aqui o tempo em segundo. É só você transformar quilômetro por hora para metros por segundo, que aí vai estar tranquilo, você já descobriu o seu resultado, tá? Então vamos lá. Conversão de 144 km por hora para metros por segundo. E é isso que nós já sabemos. Como que eu faço, galera? A conversão de 144 km por hora para segundos. Eu divido por 3,6. Isso aqui não é uma fórmula. Isso aqui é uma regrinha que nós já aprendemos. Não pode esquecer deste assunto quando vocês forem aí fazer provas de vestibular, concurso e até as nossas aulas aqui em física. 144 dividido por 40, dividido por 36, nós teremos 40 metros por segundo. 40 metros por segundo. E essa é a própria resposta. O que significa dizer que um corpo ele está com uma velocidade de 40 metros por segundo? Que em 1 segundo ele se desloca 40 metros. E qual é o tempo que o exercício está perguntando? Em 1 segundo. Então, em 1 segundo, o caminhão desloca-se 40 metros. 40 metros, gente. Espaço suficiente para que aconteça aí uma colisão. O exercício fala, supondo que não houve colisão. Mas quando uma pessoa, um motorista, cochila no volante, causa acidentes por isso. Ele está em uma alta velocidade. 1 segundinho só, ele já está percorrendo um grande espaço. 40 metros é um grande espaço se considerado a distância que um caminhão passa do outro. Se nós estamos tendo ali 2 caminhões, 2 corpos vindo em direções em sentidos opostos, um sai da faixa de percurso dele ali e já colide. Então, 1 segundo nesta situação é um tempo extremamente grande. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Vai aí uma dica sobre a direção defensiva. Nós devemos sempre praticar a direção defensiva pensando no próximo e na nossa própria segurança. Tá bom? Está aqui uma aula de trânsito na aula de física. Questão 19. Um caramujo desloca-se em linha reta no plano horizontal de um piso a uma velocidade média de 1,5 milímetros por segundo. Enquanto um bicho preguiça se desloca em linha reta subindo em uma árvore a uma velocidade média de 2 metros por minuto. A pergunta é, qual desses animais é mais lento? Olha que exercício interessante. Corrida entre um caramujo e um bicho preguiça. Tudo bem? Vamos desenhar aqui a situação. Temos o caramujo. Quais são as informações que nós temos do caramujo? A velocidade média dele é de 1,5 milímetros por segundo. E o bicho preguiça? Então, o bicho preguiça, ele tem uma velocidade média de 2 metros por minuto. Como que eu posso comparar velocidades? Gente, eu só consigo comparar velocidade se as duas velocidades estiverem na mesma unidade de medida. Um exemplo, 40 metros por segundo estava o caminhão. E aí eu tenho um carro a 60 metros por segundo. Eu consigo comparar. O carro de 60 metros por segundo, a velocidade dele é maior do que o caminhão a 40. Qual o problema dessa questão que eu não consigo analisar e comparar imediatamente? Porque a velocidade do caramujo está em milímetro por segundo
e a velocidade do bicho preguiça está em metros por minuto. A ideia é levar as duas velocidades, para a mesma unidade. Qual unidade, professor? A mais fácil, metros por segundo. Você não vai querer saber qual vai ser o espaço em quilômetro que um bicho preguiça e um caramujo vai percorrer em 1 hora. Não tem necessidade disso. A gente tem que ser criterioso e saber identificar qual é o lado, qual vai ser o sentido mais interessante para a gente trabalhar. Trazer para metros por segundo é melhor, beleza? Veja, aqui no caramujo o tempo já está em segundo. Então aqui basta eu converter milímetros para metros. Tá? Vamos pegar a consideração. Eu sei que 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. Tudo bem? E eu sei que 1 centímetro tem quantos milímetros? 10. 10 milímetros. Tudo bem? Então eu tenho essas duas considerações, moçada. Isso aqui não são coisas que nós estamos aprendendo aqui na física. Isso aqui você já deve saber do seu dia a dia. Isso aqui você já tem que trazer esse conhecimento já da sua vida cotidiana. 1 metro tem 100 centímetros e 1 centímetro tem 100 milímetros. Logo, nós tiramos que 1 metro tem quantos milímetros? 100 vezes 10 tem 1000. 1000 milímetros. Tudo bem? 1 metro tem 1000 milímetros. Por quê? Porque 1 metro tem 100 centímetros e 1 centímetro tem 10 milímetros. Logo, nós fazemos a multiplicação desses dois valores. 10 vezes 100, 1000 milímetros. Tudo bem? Vou apagar aqui só para a gente fazer o cálculo. Depois eu coloco o bicho preguiça lá na frente. Beleza. Então, basta eu converter. Vamos colocar aqui conversão de 1,5 milímetros para metros. Aí o tempo já está em segundos, aí depois eu só considero, tá? Então vamos lá, uma regrinha de 3. 1 metro tem 1000 milímetros. 1,5 milímetro, gente, milímetro embaixo de milímetro. Então 1,5 milímetros vai ter, vou chamar de x aqui, tá bom? 1000 vezes x dá 1000x, igual 1 vezes 1,5, temos 1,5. Isolando o x, nós teremos o quê? 1,5 dividido, porque o 1000 está multiplicando, ele passa dividindo. Portanto, o x aqui, nós temos que, calculando, não vamos trabalhar a notação, vamos calcular direto aqui, para andar mais rápido, tá? 0,0015 metros. Tudo bem? Portanto, vírgula, a velocidade média do caramujo é de 0,0015 metros, já estava em segundos, por segundos. Beleza? Ótimo. Agora vamos voltar à análise para o bicho preguiça. O bicho preguiça, a velocidade que que o exercício deu foi de 2 metros, era 2 metros por minuto, né? 2 metros por minuto. Agora, o espaço, o deslocamento, eu estou sumindo do vídeo, mas você vê a minha mão. O deslocamento está na unidade certa, está em metros, mas o tempo está em minutos. Vamos fazer a conversão? Vamos fazer a conversão. Nós temos o quê? Que 1 minuto tem 100 segundos, 60 segundos, desculpa. Logo, não precisa, né? Opa, já estou fazendo bobeira. É só você transformar direto. Ó. Portanto, a velocidade média vai ser 2 metros, dividido. Se eu quero converter para metros por segundo, basta eu trabalhar 1 minuto em segundos. 60 segundos, tá vendo? Já sai em metros por segundo.
E quanto que nós temos 2 por 60? 0,033. 0,033 metros por segundo. Essa é a velocidade do bicho preguiça. Vamos abreviar por BP. O exercício nos questionou qual desses animais é mais lento. Galerinha, veja, a velocidade do caramujo é de 0,0015 metros por segundo. E a velocidade do bicho preguiça é 0,033. Ele pede qual é o animal mais lento, portanto, qual é o animal que anda mais devagar, quem tem a menor velocidade. Quem tem? O caramujo ou o bicho preguiça? Claro que o caramujo ele anda mais devagar, tá? Mesmo que o bicho preguiça ele tenha a velocidade bem lenta, mas ele é maior. Quando ele estica o braço dele, agarra lá na árvore e sobe, só nesse primeiro movimento ele já se desloca mais do que um caramujo, tá bom? Então nós temos que o animal mais lento, é igual eu falo para vocês, sempre tem que colocar a resposta escrita. O animal mais lento é o caramujo, com base em todos esses cálculos, tudo bem? Se na folha, quando vocês me mandarem a foto, eu só ver a resposta, o animal mais lento é o caramujo, onde estão os cálculos? Aí eu não vou considerar. Bem, e aí eu falo, professor, o aluno me pergunta, no espaço entre duas questões não é suficiente para eu colocar todos esses cálculos. Não tem problema, galera. Vai lá no final da último exercício que você copiou e coloca lá, resolução, exercício número tal e faz a resolução. E assim por diante. Não fica restringido a espaço na folha. Tudo bem? O importante é a aprendizagem. Vamos lá. Questão número 20. Um texto enorme, informativo. A prática de exercícios físicos traz benefícios que se manifestam em vários aspectos do organismo. Favorece os músculos, fortalece ossos e articulações, por exemplo. Com a sequência dessas atividades, também são observados perda de peso e da porcentagem de gordura corporal, diminuição do colesterol total e aumento do HDL, colesterol, ou dito colesterol bom, e ainda a redução da pressão arterial. No caso das crianças e jovens, a atividade física favorece o melhor convívio social, o desempenho escolar e o desenvolvimento intelectual. Olha como que é importante a atividade física, praticada sempre e frequentemente. A escolha da atividade física adequada deve levar em conta que a pessoa sinta prazer em realizá-la e passe a praticá-la com regularidade. Analisando essas informações, um estudante resolveu mudar seus hábitos e passou a caminhar de sua casa até a escola todos os dias. Considere que o passo do jovem tem comprimento médio de 0,5 metros e que ele dá um passo a cada segundo. Responda as questões. Letra A. Qual a velocidade com que esse jovem caminha? Letra B. Qual a distância entre a casa e a escola do jovem? Se o tempo gasto no percurso é de 40 minutos. Gente, olha que exercício sensacional. Olha que exercício fantástico. O autor do livro, ele trouxe uma problemática do nosso dia a dia, que é a preocupação com exercícios físicos e a sua prática cotidiana, trouxe para a física. Viu que fantástico? Ou seja, a física, as ciências, ela não está desconectada da nossa vida. Basta nós termos um olhar mais carinhoso, um olhar mais atento para o que ela está trabalhando e aplicar ela no dia a dia. Fantástico isso, né? Bora lá, isso aumenta mais a nossa motivação e amor pelas ciências exatas. Bom, vamos lá. O que o exercício traz? Que um passo desse rapaz tem um comprimento de 0,5 metros. E que ele dá um passo a cada segundo. Galera, com esta informação, nós já tiramos a velocidade média dele. A letra A não pede justamente isso. Qual é a velocidade média com que esse jovem caminha? Veja bem, velocidade média não é o deslocamento por um dado tempo?
Vou trabalhar em segundos, metros por segundo. Um passo a cada segundo. Mas um passo tem quantos metros? 0,5 metros. Portanto, a velocidade do jovem é 0,5 metros por segundo. Pronto, matei. Não precisou de nenhum cálculo. Viu que interessante? Tá? Se um passo, ele dá um passo a cada segundo, e se um segundo, um passo dele mede 0,5 metros, então, em um segundo ele dá 0,5 metros. Mais outro segundo, mais 0,5 metros. Logo, a velocidade média é 0,5 metros por segundo. Ok? Muito bom. Qual a distância? Veja, eu quero o deslocamento, ΔS, quando ele leva um ΔT de 40 minutos da sua casa para a escola e assim vice-versa. Bom, primeiro eu tenho que converter 40 minutos para metro, para segundos, porque aqui eu estou trabalhando a velocidade em metros por segundo. Portanto, o tempo ele tem que estar em segundo, eu não posso trabalhar em minuto. Vamos lá? Eu sei que 1 minuto equivale a quantos segundos? 60 segundos. 40 minutos, minuto embaixo de minuto, vai aqui. 40 minutos tem um ΔT. 1 vezes ΔT igual a ΔT. 40 vezes 60, nós temos 240 segundos. Aqui nós fizemos a conversão. Tudo bem? Beleza. Vamos usar a equação da velocidade. Velocidade média é a variação do espaço pelo tempo. Ok? O que é que nós estamos querendo? Este camaradinho aqui. Tem velocidade média? Claro que tem. Acabei de descobrir na questão lá. Substitui. 0,5. Não precisa colocar unidades, porque nós já vimos que está tudo nas unidades certas. Igual. ΔT, ΔS é o que nós vamos calcular, dividido pelo ΔT, que estava em minutos, acabo de converter para segundos. 240 segundos. Coloca-se denominador 1 aqui só para interpretar melhor, tá bom? O nosso sistema. Então nós temos, opa pessoal, olha aqui, desculpa, perdão, excuse me. 40 vezes 60 dá 2.400. Acabou de vir a minha mente aqui, 2.400, não é 240, tá? Perdão. Seria 4 vezes 60. Foi mal. 40 vezes 60 dá 2.400. Gravar aula é assim mesmo. Eu não edito aula, erro, volto. Ó, pessoal, errei e tal. Tá bom? 1 vezes ΔS dá ΔS. 0,5 vezes 2.400, você digitando na sua calculadora, nós temos um valor de 1.200. Deslocamento em metros, porque o segundo cancela com o segundo de baixo. Então nós temos 1.200 metros. É a distância da escola do jovem. Tá? Então nós podemos colocar que a distância da casa à escola é de 1.200 metros. Tudo bem? Questão 20, respondida com sucesso. Vamos à questão 21. Sob estado de emergência, desde sexta-feira 16, devido às cheias do Rio Acre e de seus afluentes, a capital Rio Branco teve até agora prejuízo de 12,4 milhões de reais na produção agrária. 12.440 pessoas estão desalojadas, 100 mil casas foram inundadas e 100 equipes de auxílio prestaram assistência nas áreas críticas. Segundo medição registrada nesta terça, o Rio Acre alcançou um nível de 17,38 metros, mais de 3 metros acima do ponto de transbordamento. O governo federal enviou ao estado equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e da Força Nacional. Veja o exemplo contextualizado. Considere que uma ambulância do SAMU, ao prestar socorro a uma cidade ribeirinha,
percorreu metade da trajetória com velocidade escalar média de 30 km por hora e a outra metade com velocidade escalar de 70 km por hora. Calcule para toda a trajetória a velocidade escalar média. Galera, lembra daquele caso em que nós estávamos estudando a pessoa subindo o morro de bicicleta, subia numa velocidade, descia em outra, o exercício pedia o cálculo da velocidade média total? A mesma situação nessa questão, tá? Então vamos aqui. A velocidade média do primeiro, eu vou colocar assim, ó, do primeiro percurso, tudo bem? Foi de 30 km por hora. A velocidade média do segundo percurso foi de 70. Estão todas as velocidades na mesma medida, nós podemos trabalhar diretamente. A pergunta é, qual é a velocidade média total do trajeto? É aquela questão. Velocidade média total é o produto 2 vezes velocidade média 1 vezes velocidade média 2 dividido pela soma dessas duas velocidades. Tudo bem? Todo exercício que pedir isso, te der duas velocidades, pedir para você calcular a média, nós temos a média aqui neste formato. Portanto, a velocidade média total é de 2 vezes V1, 30, vezes V2, 70, dividido por 30 mais 70. Tudo bem? Beleza. 30 vezes 70, vamos já multiplicar direto, 30 vezes 70 vezes 2, dá 4.200. Dividido 30 mais 70, 100, velocidade média total, 4.200 dividido por 100, cancela esses dois zeros aqui entre si, 42 dividido por 1, nós temos que a velocidade média da ambulância foi de quê? 42 km por hora, tá? Fica até interessante falar ambulância, parece que é uma criança falando ambulância, mas é uma ambulância aquática, entendeu? Ambulância. Tá aí, pessoal, nossa aula, chegamos ao fim, estamos indo para 43 minutos. Tarefinha de hoje, portanto, é após assistir aqui com muita atenção, você volte o vídeo para que você faça a cópia de todos os cálculos, todos os desenhos, quero ver tudo isso na foto, tá bom? Manda para mim até as 22 horas de hoje, lá no grupo Física, para que eu possa validar a questão, validar a aula de vocês, tá bom? Um abraço, gente, e até a próxima aula, se Deus quiser.